Ao conhecer a história deste famoso prisioneiro, é possível pensar que estamos ouvindo a história de um personagem fictício. Ele passou por incríveis 120 prisões, enfrentou sozinho grupos de guardas incontáveis vezes, e muitas delas, completamente nu. Também fez reféns inúmeras vezes apenas por diversão e fazia exigências absurdas, como: eu solto o refém se vocês me derem um helicóptero, uma mulher inflável e uma xícara de chá. Esse poderoso louco, que lutou contra um Rottweiler com as próprias mãos e derrubava uma vaca com um único soco, está preso praticamente sem sair da cadeia desde os 22 anos. O mais surpreendente é que ele nunca matou ninguém, nunca estuprou ninguém, nunca participou de grandes fraudes nem de assaltos a banco e, mesmo assim, já cumpre prisão perpétua há muitos anos. Fizeram até um filme sobre ele, estrelado pelo próprio Tom Hardy. É assim de extraordinária e fascinante a história do prisioneiro mais perigoso da Grã-Bretanha. Mas por que ele se tornou assim? E será que algum dia vai sair da prisão? Charles Bronson não é o verdadeiro nome do nosso protagonista. Na verdade, esse era o nome de um famoso ator de Hollywood, um dos grandes astros dos faroestes dos anos 1960. Bronson nasceu em meados do século XX, na pequena cidade inglesa de Luton, e até os 35 anos era conhecido como Michael Patterson. Na infância, não havia praticamente nenhum sinal de quem aquele garoto simpático viria a se tornar, embora algumas fontes afirmem que Michael gostava de brigar desde muito novo. Ele era um dos 3 filhos de uma família bastante confortável financeiramente, e seu tio chegou a ser eleito prefeito da cidade em 2 ocasiões. Quem o conheceu naquela época o descrevia como uma criança gentil e tranquila, que se dava bem com os outros e nunca causava problemas. Mas, aos 13 anos, algo pareceu mudar repentinamente dentro dele. A família se mudou para outra cidade e foi ali que Michael deixou de ser um garoto tímido para se transformar em um delinquente problemático. Ele chegou a integrar uma gangue juvenil formada por 4 ladrões, e certa vez, foi pego cometendo um furto. Michael também passou a faltar cada vez mais às aulas, mas, apesar de tudo, conseguiu terminar a escola. Depois de se formar, Patterson não quis continuar estudando nem aprender uma profissão. Ele sentia muita falta de sua cidade natal, que a família havia deixado anos antes, e decidiu voltar para lá. Seu primeiro emprego foi na Tesco, uma das maiores redes de supermercados do Reino Unido. Ele trabalhou lá por apenas 2 semanas antes de ser demitido por agredir o próprio gerente. Depois disso, passou por diversos empregos, trabalhando como carregador, transportador e operário em várias fábricas. Mais tarde, arrumou uma namorada, mas o relacionamento terminou rapidamente. Michael brigou com o pai dela, destruiu vários carros durante um acesso de fúria e acabou indo para a prisão pela primeira vez, recebendo uma pena de 18 meses. Quando saiu da cadeia, conseguiu trabalho como motorista de caminhão, mas também não permaneceu muito tempo nessa função. Alguns meses depois, bateu em outro veículo, entrou em pânico e fugiu do local do acidente. Patterson dirigiu sem parar por cerca de 90 milhas até a casa dos pais, mas a polícia já o esperava quando chegou. Na prática, Michael tinha tudo para acabar novamente atrás das grades. No entanto, foi salvo pelo fato de que o motorista do outro carro sobreviveu ao acidente. Por isso, recebeu apenas uma multa e uma pena suspensa. Aos 19 anos, aquele que um dia fora um garoto gentil e educado já havia se transformado em um criminoso habitual de pequeno porte, acumulando multas, detenções e passagens pela prisão. Ainda assim, Michael teve uma breve tentativa de colocar a própria vida nos trilhos. Em 1971, ele conheceu uma nova namorada que logo engravidou. Michael, agindo como um verdadeiro homem de família, decidiu se casar e até arrumou um emprego honesto, passou a se apresentar em um circo. Força física era algo que não lhe faltava. Naquela época, ganhar dinheiro levantando pesos diante do público parecia uma alternativa perfeitamente razoável. Aliás, apesar de ter um trabalho simples, ele nunca teve problemas com dinheiro. Sua esposa descrevia sua aparência naquela fase da seguinte maneira, e Michael sempre usava ternos feitos sob medida e mantinha as costeletas impecavelmente aparadas. O próprio Michael ganhava muito pouco, mas seus pais continuavam sendo ricos. E é justamente por isso que a atitude que tomou em seguida desafia qualquer lógica. Aos 22 anos, Patterson assaltou uma agência dos Correios sem motivo aparente, levando do caixa apenas 26 libras. Até hoje ninguém sabe ao certo por que ele fez aquilo. Muito provavelmente, por pura diversão. Michael nem sequer tentou fugir.
Pouco tempo depois foi localizado e preso. Por aquela brincadeira impulsiva, recebeu uma pena de 7 anos de prisão, mas só voltaria a ver a liberdade 13 anos depois, porque atrás das grades continuou fazendo coisas simplesmente inexplicáveis. A primeira delas foi atacar, sem qualquer motivo, 2 outros detentos. Ele foi enviado para a solitária, mas, assim que saiu, arrumou outra briga. Por mais estranho que pareça, Michael, que havia crescido em uma boa família, foi justamente na prisão que se sentiu confortável pela primeira vez na vida. A penitenciária onde cumpria a pena era de categoria C, ou seja, estava longe de ser uma das mais rígidas do sistema britânico, e os funcionários simplesmente não conseguiam lidar com presos violentos como ele. Por isso, acabaram transferindo Peterson para outra prisão, em Walton Gaol. Lá as regras eram muito mais duras e os guardas muito mais severos. Todos os detentos eram obrigados a trabalhar como parte do processo de reabilitação, mas Michael tinha uma opinião bem diferente. Recusou-se a trabalhar. Em vez disso, destruiu a oficina da prisão e depois distribuiu socos nos guardas que correram para contê-lo. Só conseguiram dominá-lo graças à enorme vantagem numérica. Resumindo, a terapia pelo trabalho não funcionou. Então decidiram tentar a psiquiatria. Michael passou a receber diferentes medicamentos injetáveis e ainda ganhou mais 6 meses de pena. As injeções o deixaram bastante debilitado. Ele ficou apático, sofria constantemente com náuseas, e naquele estado, até brigar se tornava difícil. Por isso começou a fazer todo tipo de protesto dentro da prisão. E, no fim das contas, funcionou. Os medicamentos foram suspensos. Peterson então voltou ao que mais gostava de fazer. Logo recomeçaram as brigas com qualquer pessoa, por qualquer motivo, e muitas vezes sem motivo nenhum. Michael era mandado para a solitária inúmeras vezes, saía de lá, quebrava a cara de alguém, voltava para a solitária e depois repetia tudo de novo. E assim o ciclo se repetia sem parar. No fim, ele conseguiu esgotar a paciência de todo mundo naquela prisão também. Foi transferido para uma terceira penitenciária, depois para uma quarta, depois para uma quinta. Michael havia se tornado refém da própria reputação, e, para ser justo, adorava confirmá-la sempre que tinha oportunidade. Aos poucos, a má fama de Peterson se espalhou por todas as prisões da Inglaterra. Ninguém queria assumir a responsabilidade por ele. Os diretores faziam de tudo para se livrar o mais rápido possível de um preso que tinha a estranha característica de repente, entrar em um estado de fúria incontrolável, como um berserker. Afinal, o rosto dos agentes penitenciários não era de pedra, e ninguém queria colocá-los em perigo desnecessariamente. Por isso, toda vez que Michael chegava a uma nova prisão, por precaução, era imediatamente levado algemado para uma cela de isolamento. Para matar o tédio, começou a treinar dentro da própria cela, onde não havia nada além do chão e de uma cama. Como resultado, Michael, que já era naturalmente muito forte, ficou forte como um touro. Mais tarde, pessoas que passaram pela prisão com ele contavam que Michael era capaz até de entortar as grades da cela usando apenas as próprias mãos. Anos depois, Peterson escreveria um livro chamado Solitary Fitness, que se tornaria um best-seller na Inglaterra. Nele, Michael compartilha seus amplos conhecimentos sobre condicionamento físico, baseados principalmente em exercícios isométricos, um tipo de treinamento que muitas pessoas costumam negligenciar. Considerando que o livro está repleto de informações úteis e ainda foi escrito com um estilo bastante divertido, não é de se estranhar que tenha se tornado um grande sucesso. Sobre suas próprias capacidades, Michael escreveu: "Posso nocautear uma vaca com um único soco, posso quebrar um vidro à prova de balas e arrombar uma porta de aço. Também consigo levantar uma pessoa e arremessá-la a 9 metros de distância." E isso não era apenas conversa. Durante uma das rebeliões seguintes, Peterson carregou sozinho uma geladeira enorme e a usou para bloquear uma escadaria. Além disso, estabeleceu um recorde na prisão ao fazer 118 flexões em apenas 60 segundos, realizou 1.790 agachamentos em 1 hora e 1.727 flexões no mesmo período. Em 1976, após 5 anos de casamento, a esposa de Michael pediu o divórcio. Os guardas, com medo de deixar aquele preso ainda mais furioso, não tiveram coragem de contar a notícia imediatamente. Só fizeram isso depois que ele ficou exausto após mais uma briga. Foi justamente nessa época, na prisão de Parkhurst, que Peterson conheceu os famosos gêmeos Cray, 2 dos criminosos mais conhecidos da história britânica.
Mais tarde, eles ainda teriam um papel importante na história de Peterson. Em poucos anos, Michael passou por mais de 10 prisões, e em todas elas, se tornou uma verdadeira pedra no sapato. Ninguém conseguia prever em que momento ele perderia o controle novamente. Ele podia passar meses completamente tranquilo, sem ser rude com ninguém, chegando até a conquistar a simpatia dos agentes penitenciários. E então, de repente, surtava e partia para cima dos guardas. Nada daquilo fazia sentido. Michael não reclamava das condições da prisão, não tentava fugir, não exigia nada em troca e não reagia a nenhuma tentativa de mudar seu comportamento. Até que, finalmente, alguém do sistema prisional teve uma ideia. E se Peterson fosse realmente louco e precisasse de tratamento? Afinal, ninguém em toda a história do sistema penitenciário britânico havia se comportado daquela maneira. Se ele era mentalmente doente, então seu lugar não era na prisão, mas em um hospital psiquiátrico. Foi assim que mandaram Peterson para uma instituição psiquiátrica e respiraram aliviados. Agora era a vez dos enfermeiros começarem a se preocupar, porque os velhos hábitos de Peterson continuavam exatamente os mesmos. Pouco tempo depois, Michael atacou outro interno usando um pote de geleia e voltou a ser acusado de causar lesões corporais graves. Muito rapidamente, também começaram a transferi-lo de um hospital psiquiátrico para outro, mas, como existiam apenas 3 hospitais especializados desse tipo em toda a Inglaterra, logo o ciclo se fechou. Nos hospitais psiquiátricos, Peterson não se deixou quebrar, embora tenha visto coisas capazes de enlouquecer qualquer pessoa. Um dos pacientes arrancou um dos próprios testículos e o comeu. Outro cortou o próprio pênis porque não permitiram sua cirurgia de redesignação sexual. Um terceiro corria em direção à parede tentando atravessá-la com a cabeça. Um quarto arrancou o próprio olho usando uma tesoura. Era algo assustador. Não é de se surpreender que, diante de pessoas assim, o próprio Peterson se recusasse a admitir que estivesse doente. Embora tentassem tratá-lo, o tratamento consistia principalmente em tranquilizantes e agressões. Michael não desistia e revidava, atacando os enfermeiros de volta. Depois descobriu que um dos internos, chamado John White, era um estuprador pedófilo e tentou estrangulá-lo. Finalmente, Peterson estava usando sua força para algo que, na visão dele, tinha um propósito. Ele quase conseguiu matar o criminoso, mas, nos últimos segundos, os enfermeiros conseguiram tirar Michael de cima de White, que sobreviveu. Mas Peterson não parou por aí. Já em outro hospital, o Broadmoor, tentou estrangular outro interno. Mais uma vez, porém, não conseguiu. A gravata de seda usada no estrangulamento se rompeu. Parece algo completamente surreal, mas esses fracassos fizeram Michael entrar em depressão. Na verdade, a depressão durou pouco. Ronnie Cray, que estava preso com Peterson em Broadmoor, conseguiu organizar uma visita à clínica de um famoso boxeador. Não se sabe exatamente o que ele disse a Michael, mas aquilo foi suficiente para animá-lo, e ele voltou a aterrorizar a instituição, dessa vez com muito mais raiva e criatividade. De alguma forma, conseguiu subir no telhado do hospital, de onde começou a jogar telhas nos guardas e funcionários. Na primeira vez, conseguiram convencê-lo a descer. Mas, quando ficou entediado, ele subiu novamente. Peterson passou 3 dias no telhado e só conseguiram tirá-lo de lá com a ajuda de uma unidade especial. Durante essas aventuras, ele causou danos ao patrimônio no valor de nada menos que 250 mil libras. Mesmo assim, a passagem pela clínica não foi completamente inútil. Lá ele se interessou por arte, começou a escrever poemas e a fazer desenhos a lápis bastante bons, pelos quais receberia mais prêmios dentro do sistema prisional do que qualquer outro detento. No fim, desenhar se tornaria sua segunda maior paixão, perdendo apenas para as brigas. Mas Michael só se dedicava à arte nos pequenos intervalos entre seus atos de destruição. Logo ele voltou a passar longos períodos no telhado de Broadmoor e, depois, chegou ao ponto de iniciar uma greve de fome de 18 dias. Ele queria voltar para a prisão, porque simplesmente já não conseguia mais ficar no mesmo lugar que aqueles loucos. Peterson dizia: "Fui declarado louco por causa da minha violência. Eu continuava violento, e agora estavam me declarando mentalmente saudável. Onde está a lógica nisso? O sistema não é tão louco quanto eu?" Suas palavras não eram completamente sem sentido. Os médicos, que não conseguiam chegar a uma conclusão sobre quais problemas mentais Peterson realmente tinha e que já estavam extremamente cansados dele, decidiram que o prisioneiro era saudável. Pouco tempo depois,
Devolveram Michael para a prisão e exatamente o que ele tanto queria. Mas os guardas não ficaram felizes por muito tempo achando que finalmente tinham se livrado dele. Da clínica, Michael levou consigo uma nova obsessão em subir em telhados. Na prisão era muito mais difícil chegar até eles do que no hospital, mas quando dificuldades já haviam impedido Michael de fazer alguma coisa, durante sua carreira, ele ainda conseguiria subir em 5 prédios diferentes e brincaria dizendo que tinha visitado mais telhados do que o Papai Noel. A pena original de Peterson terminou ainda em 1981, mas, por causa de seu comportamento completamente absurdo e imprevisível, ele não foi libertado. Continuou viajando de uma prisão para outra. Em alguns lugares conseguia passar meses tranquilo antes do primeiro incidente. Em outros, começava a causar problemas já no primeiro dia. Somente em 1986 ele foi transferido 8 vezes. Depois de 13 anos, Michael Peterson finalmente voltou à liberdade. Peterson entrou na prisão aos 22 anos para cumprir 7 anos de pena e saiu 12 anos depois, aos 34 anos. Apesar de sua família tê-lo recebido de braços abertos, acreditando que Michael havia mudado e que agora começaria uma vida normal, o ex-detento voltou a quebrar a lei quase imediatamente. Depois de passar alguns dias com os pais, pegou um trem para Londres, comprou uma pistola de água, fez algumas modificações nela e usou o objeto para assustar um desconhecido e obrigá-lo a levá-lo até sua querida cidade natal, Luton. Seguindo o conselho de seu amigo da prisão, Reggie Cray, Peterson decidiu tentar ganhar dinheiro fazendo aquilo que sempre gostou, brigar. Só que, diferente da prisão, agora ele iria lutar por dinheiro. Um conhecido dos irmãos Cray decidiu cuidar de Michael e sugeriu que ele adotasse um nome mais chamativo e marcante, por exemplo, Charles Bronson, como o famoso ator. A verdade é que Michael nunca tinha assistido a nenhum filme dele, mas gostou do nome. Charles entrou em seu primeiro combate em 1987. No total, no boxe amador, ele participou de 3 lutas e venceu todas, mas acabou desclassificado por causa de seu temperamento extremamente agressivo. Mesmo assim, isso não era um grande problema, porque também existiam lutas clandestinas, que pagavam muito mais dinheiro. Certa vez, Bronson até matou um Rottweiler usando apenas as próprias mãos por 10.000 libras esterlinas. Mas depois ele disse muitas vezes que se arrependia daquele ato, porque amava animais. Parecia que a vida finalmente estava entrando nos trilhos. Charles conseguiu um trabalho fazendo aquilo de que mais gostava, arrumou uma nova namorada e tinha tudo para se tornar um lutador famoso. Mas, pouco tempo depois, cometeu outro ato completamente inexplicável. Na véspera de Ano Novo, entrou em uma joalheria, quebrou a vitrine e levou várias dezenas de joias. Vendeu quase tudo rapidamente, mas guardou um anel caro e bonito para presentear sua namorada. Ao que tudo indica, Bronson continuava acreditando que a polícia era completamente incompetente e jamais conseguiria encontrá-lo, mas estava muito enganado. 7 dias depois, enquanto fazia tranquilamente sua corrida matinal, a polícia partiu para cima dele e o prendeu. Depois de ter passado 12 longos anos na prisão da primeira vez, Charles voltou para trás das grades apenas 69 dias depois de ser libertado. No momento da prisão, os policiais registraram as acusações não em seu nome verdadeiro, mas sob o pseudônimo Charles Bronson. Foi exatamente nesse momento que o detento decidiu mudar oficialmente de nome. Depois da prisão surgiu a dúvida: para onde enviá-lo? A penitenciária onde Bronson havia cumprido os últimos meses de pena recusou-se a recebê-lo de volta. Encontraram uma solução temporária na Leicester Prison, mas poucos dias depois a direção pediu que o levassem embora dali. Mais uma vez ele atacou os guardas e tentou subir no telhado. 6 meses depois de ser capturado, aconteceu o julgamento e, assim como da primeira vez, o criminoso excêntrico foi condenado a 7 anos de prisão por roubo à mão armada. Essa nova passagem pela prisão foi ainda mais caótica do que a anterior. Charles criou um novo hábito, que talvez tenha aprendido com algum lutador profissional. Antes de enfrentar os guardas, tirava toda a roupa, cobria o corpo com óleo e só então partia para a briga. Além de impressionante, havia uma lógica prática por trás disso, e com o corpo escorregadio, era muito mais difícil para os guardas conseguirem agarrá-lo. Em um desses motins, completamente nu, Bronson correu pela prisão empunhando uma lança improvisada feita com o cabo de uma vassoura e uma garrafa quebrada. O ano de 1989 foi especialmente marcante. Bronson bateu o recorde de guardas espancados.
Até o vice-diretor da prisão acabou apanhando. 2 detentos, aparentemente tentando fazê-lo sossegar, conseguiram se aproximar sem que ele percebesse e o esfaquearam várias vezes nas costas com uma faca artesanal. Embora Bronson tivesse visto perfeitamente quem fez aquilo, não contou nada à polícia. Pelo modo como ele se comportava na prisão, existe até a suspeita de que alguém da direção tenha mandado aqueles 2 esfaquearem Bronson para ver se ele finalmente se acalmava. No fim, o plano funcionou. Charles passou vários meses no hospital da prisão, depois mais 2 anos se recuperando e, em 1992, foi colocado em liberdade 2 anos e meio antes de terminar sua pena de 7 anos. Talvez dessa vez finalmente colocasse a cabeça no lugar, e mais não. 2 passagens pela prisão não ensinaram absolutamente nada a Bronson. Ou talvez ele simplesmente não quisesse levar uma vida normal em liberdade. Certa vez decidiu assaltar uma loja e, ao ver um tijolo no chão, resolveu usá-lo para quebrar a vitrine. Só que, quando Charles lançou o tijolo revidou, ricocheteou no vidro e acertou em cheio sua cabeça. O impacto foi tão forte que Bronson caiu no chão. Ninguém sabe quanto tempo o assaltante teria ficado caído ali, mas um comparsa que o esperava no carro gritou por ele. Charles se levantou, entrou no veículo e foi embora. Mesmo assim, ele não voltou para a prisão por causa desse episódio cômico. Na primeira vez, depois de passar 53 dias em liberdade, Bronson foi preso por conspiração para cometer um roubo, mas acabou absolvido rapidamente. 16 dias depois de as acusações serem retiradas, Charles foi preso novamente, dessa vez para valer. Ele foi acusado de conspiração para roubo e posse ilegal de uma espingarda de cano cerrado. Enquanto aguardava mais um julgamento, Bronson ficou entediado e resolveu fazer um refém em o bibliotecário da prisão. Quando perguntaram o que queria em troca da libertação, respondeu: uma boneca inflável, um helicóptero e uma xícara de chá. Nada disso precisou ser entregue, porque o bibliotecário era um sujeito que vivia soltando gases. Sentindo um nojo insuportável, Bronson acabou libertando o refém. Mais tarde, no tribunal, declarou-se culpado apenas pela posse da espingarda, mas inocente da acusação de conspiração. Disse aos jurados que pretendia usar a arma para explodir a própria cabeça. Pela soma dos crimes, Bronson recebeu mais 8 anos de prisão. Ele nunca mais subiu em telhados, mas descobriu que gostava de fazer reféns. Nos anos seguintes, mais de 10 pessoas seriam mantidas como reféns por ele. Em 1994, antes de outra briga com os guardas, Bronson inventou uma nova excentricidade, e em vez de se cobrir de óleo, espalhou graxa preta para sapatos pelo corpo inteiro. Estava completamente nu, usando apenas as botas. Quando finalmente conseguiram dominá-lo e o levaram, naquele estado, diretamente para uma audiência no tribunal, e cobrindo seu corpo apenas com uma toalha, ele disse ao juiz que aquilo era discriminação racial, referindo-se ao fato de que agora ele era negro. Todos os presentes no tribunal ficaram completamente chocados. Apesar de Bronson demonstrar explosões de violência completamente incontroláveis, muitos dos detentos que cumpriram pena ao seu lado falavam muito bem dele. Diziam que Charles sempre defendia os presos que não conseguiam se proteger sozinhos. Ele odiava valentões, presos que abusavam da própria autoridade e gente desprezível. Com esse tipo de pessoa, não tinha a menor misericórdia. Nas décadas de 1980 e 1990, as prisões britânicas eram extremamente violentas. A qualquer momento, um grupo de detentos podia invadir uma cela para espancar alguém, mas Charles estava sempre preparado. Não era à toa que fazia milhares de flexões todos os dias e passou a ser considerado o homem mais forte do sistema prisional. E usava essa força não apenas contra os guardas, mas também contra aqueles que faziam os outros sofrer. Mesmo assim, a insanidade de suas atitudes nunca desapareceu. A cada novo episódio, Bronson parecia querer superar a própria loucura. Em 1996, ele tinha uma reunião marcada com seu advogado. Mas, em vez do advogado, apareceu um médico. Bronson não gostou nem um pouco da troca e anunciou que o médico estava feito refém. Meia hora depois, de forma totalmente inesperada, simplesmente o libertou. Todos já estavam tão cansados de suas extravagâncias que ninguém sequer se deu ao trabalho de apresentar novas acusações. Algum tempo depois, chegaram novos presos à penitenciária, novas vítimas em potencial para Bronson. Eram sequestradores de avião iraquianos. Um deles esbarrou acidentalmente em Charles no refeitório e nem sequer pediu desculpas. Para Bronson,
Aquilo foi como um pano vermelho diante de um touro. Ele foi até a cela dos sequestradores e fez o grupo inteiro de refém, usando apenas uma bandeja metálica como arma, transformando tudo em um verdadeiro espetáculo. Charles começou a falar sobre seu pai falecido, cantava, ria, obrigava os iraquianos a fazer cócegas em seus pés e a chamá-lo de general. Depois de algumas horas, amoleceu e resolveu poupar um dos homens, que havia acertado com a bandeja de metal. Como pedido de desculpas, não encontrou ideia melhor do que oferecer ao iraquiano a chance de revidar. O homem, apavorado, recusou. Então Bronson pegou uma lâmina de barbear descartável e começou a golpear o próprio ombro várias vezes. O teatro do absurdo terminou com uma nova lista de exigências. Bronson declarou que queria um avião para a Líbia, 2 submetralhadoras Uzi, 5.000 cartuchos de munição e um machado, provavelmente para o caso de as balas acabarem, e ainda pediu um sorvete. Naturalmente, não recebeu nada daquilo. E, muito provavelmente, nem esperava receber. Então libertou os reféns e partiu para a briga. Quando, no julgamento, perguntaram se ele se declarava culpado, Bronson respondeu, sou tão culpado quanto Adolf Hitler. Pois que assim seja, respondeu o juiz, acrescentando mais 7 anos à sua pena. Mais tarde, após os recursos, esse acréscimo foi reduzido para 5. Mas, aos poucos, os anos começaram a cobrar seu preço. As explosões de violência passaram a acontecer com menos frequência, talvez porque, a partir dali, toda vez que Bronson causava problemas, uma unidade de operações especiais era chamada, e, em vez da luta que tanto desejava, ele normalmente levava primeiro um tiro de bala de borracha nas costelas. E isso estava longe de ser divertido. Com o passar do tempo, tantos anos vivendo praticamente no escuro da solitária começaram a afetar sua visão. Bronson passou a usar elegantes óculos escuros e começou a falar cada vez mais sobre arte e sobre as falhas do sistema prisional. Outro acontecimento importante foi o reencontro com seu filho, que ele não via havia 23 anos. O detento Durão se emocionou de verdade e ficou sinceramente feliz com aquele encontro. Seu filho lhe fez apenas um pedido, que parasse de se meter em confusão para que, um dia, pudessem se encontrar em liberdade, em circunstâncias completamente diferentes. Bronson jurou que faria exatamente isso. Durante algum tempo, realmente cumpriu a promessa e manteve um bom comportamento. Mas Charles nunca conseguiu agir como uma pessoa normal por muito tempo. O episódio seguinte destruiria para sempre qualquer esperança de voltar a viver em liberdade. No início de 1999, Phil Danielson, um funcionário civil responsável pela educação dos presos, ousou fazer um comentário sobre os desenhos do inquieto detento. No instante seguinte, já estava caído no chão, inconsciente. Os outros presos correram imediatamente para suas celas e trancaram as portas. Foi a mais longa destruição provocada por Bronson em toda a sua vida. Durante quase 2 dias, ele demoliu tudo que encontrou pela frente e chegou até arrancar uma máquina de lavar da parede. Todos os móveis foram reduzidos a lascas de madeira. Foi assim que o preso mais violento da Inglaterra também se tornou o mais caro. Os prejuízos causados à prisão chegaram a casa 2 milhões de libras. Bronson havia superado a si mesmo. O tribunal soube reconhecer a dimensão daquele espetáculo e condenou Charles à pena máxima, prisão perpétua. Era uma sentença que Bronson claramente não esperava. Lá fora, os jornais passaram a falar dele constantemente. Seu nome aparecia nos noticiários. Charles Bronson havia se transformado em uma celebridade. E foi justamente essa fama que lhe permitiu se casar pela 2ª vez. Uma reportagem sobre ele chamou a atenção de Fatema Saira Rehman, uma mulher divorciada de Bangladesh. Ela decidiu escrever uma carta para Charles. Ele respondeu. E assim começou um relacionamento por correspondência. Antes de decidirem se casar, Fatema visitou Bronson 10 vezes na prisão. Para ela, esse romance também não foi nada simples. Fatema era muçulmana. Bronson, não. Quando o patrão dela, que também era muçulmano, descobriu o relacionamento, decidiu demiti-la. Mas Bronson não quis deixar que sua companheira enfrentasse aquilo sozinha. Pediu-a em casamento e declarou que se converteria ao Islã, adotando o nome Charles Ali Ahmed. Nos anos seguintes, Bronson tentou inúmeras vezes recorrer da prisão perpétua. Apresentou como argumentos sua vida familiar tranquila, laudos psiquiátricos favoráveis e diversos certificados de bom comportamento. Mas nada adiantou. 4 anos depois, o casamento chegou ao fim.
Charles abandonou o Islã. Após o divórcio, Fatima descreveu Bronson como um racista cruel, manipulador e extremamente astuto. Depois que Bronson recebeu a prisão perpétua, Charles realmente se acalmou um pouco. Pelo menos, nenhum incidente realmente grave voltou a acontecer. Ao que tudo indica, Bronson finalmente passou a querer recuperar a liberdade e entendia perfeitamente que, com o comportamento que tinha antes, jamais conseguiria sair da prisão. Em 2007, a própria administração do presídio chegou a lhe pagar 200 libras esterlinas como compensação, depois que guardas quebraram seus óculos. Em 2008, Bronson se tornou uma verdadeira celebridade conhecida no mundo inteiro. Isso aconteceu porque foi lançado um filme sobre sua vida, com Tom Hardy no papel principal. Mesmo com um orçamento muito baixo, o filme arrecadou uma bilheteria bastante respeitável. O primeiro contato entre o ator e o prisioneiro aconteceu por telefone. Quando Hardy finalmente atendeu, Charles perguntou como o jovem ator estava. Tom respondeu sinceramente e não muito bem, porque havia acabado de terminar um relacionamento. Bronson então contou uma história cheia de ensinamentos, perguntou se o ator já tinha tomado um chá e o que ele estava vendo pela janela naquele momento. Ele conseguiu acalmar Hardy, que ficou extremamente surpreso com aquela conversa. Quando o ator foi visitar Bronson na prisão e observá-lo de perto, o temido detento ficou feliz como uma criança. No começo, Bronson era cético em relação ao filme, porque sabia que Hollywood não mostraria toda a verdade e distorceria muitos fatos. Mas, depois de conhecer Hardy, mudou completamente de opinião. Gostou muito do ator. Charles chegou até a raspar o próprio bigode e entregá-lo a Hardy, para que pelo menos uma parte do verdadeiro Bronson estivesse na tela. Mas isso não foi necessário, e Hardy deixou crescer o próprio bigode. Naturalmente, Bronson não pôde comparecer à estreia. Quando finalmente assistiu ao filme, disse que havia gostado e que Tom Hardy tinha se tornado praticamente sua cópia. O astro das prisões ficou tão impressionado com a personalidade e o profissionalismo do ator que, anos depois, quando se casou pela terceira vez e ele e a esposa não conseguiam ter um filho, chegou a considerar seriamente a ideia de pedir que Hardy fosse o pai por inseminação. Aliás, sua nova esposa era a atriz Paula Williamson, conhecida por atuar em séries de televisão. Ela dizia que não havia se casado com Bronson por causa da fama, embora muita gente tivesse dificuldade em acreditar nisso. O casamento durou apenas 2 anos. Em julho de 2019, Williamson, de 38 anos, foi encontrada morta em sua casa. A polícia concluiu que sua morte não era suspeita. Desde 2013, existe na Inglaterra um movimento pela libertação de Charlie Bronson, e ele próprio escreveu ao primeiro-ministro pedindo perdão. O movimento ganhou bastante força e mais de 10.000 pessoas assinaram a petição pedindo sua libertação. Fica a curiosidade, quantas dessas pessoas trabalhavam no sistema prisional britânico? Em 2014, Bronson cometeu o que, até hoje, foi sua última agressão. E a vítima não foi qualquer pessoa, mas o diretor da prisão, que sofreu contusões graves. Bronson o acusava de que o serviço de correspondência da prisão era lento demais. O criminoso foi condenado mais uma vez, embora o tribunal tenha reconhecido que, de fato, o serviço de correio da prisão funcionava muito mal. Foi também em 2014 que a imagem clássica de Charles Bronson como um homem extremamente violento deixou oficialmente de existir. Ele decidiu mudar completamente e prometeu nunca mais atacar ninguém. Desde 1999, já era apaixonado por pintura e, em 2014, adotou um novo nome, Charles Salvador, em homenagem ao famoso pintor Salvador Dalí. Charles escreveu diversos livros, incluindo um estudo sobre a própria mente, e seus desenhos receberam 11 prêmios. Parte de suas obras ficou exposta durante 2 semanas no metrô de Londres e gerou muita polêmica. Os maiores protestos vieram das famílias de pessoas que, ao longo dos anos, haviam sido vítimas dos punhos de Bronson e, como se descobriu, elas eram muitas. No fim das contas, a exposição acabou sendo retirada. Nos últimos anos, o prisioneiro profissional tem tentado se reinventar como artista profissional. Logo em seu primeiro leilão de desenhos, conseguiu arrecadar vários milhares de libras, dinheiro suficiente para pagar as férias de sua mãe. Em 2017, ele conseguiu estabelecer um recorde. Entre suas obras existe uma série chamada Dirty Dozen, na qual retratou famosos assassinos que estiveram presos com ele. O desenho, em vez de uma assinatura, deixou sua impressão digital. Essa coleção foi leiloada por $500 mil de libras. Em 2018,
Charles voltou a ser acusado de agredir um guarda, mas, pela primeira vez na vida, foi absolvido. O próprio Bronson afirmou que, pela primeira vez em 44 anos de prisão, realmente não pretendia recorrer à violência. Ele continua desenhando todos os dias, vendendo caricaturas e doando dinheiro para instituições de caridade. Também afirma não se arrepender nem um pouco do rumo que sua vida tomou. Segundo ele, se tivesse permanecido em liberdade durante todos esses anos, já teria acabado com a coluna trabalhando pesado e se tornado alcoólatra. A prisão, por mais incrível que pareça, acabou disciplinando sua vida e embora isso tenha levado muitas décadas. Seja como for, um psiquiatra ressalta que manter Bronson preso já custou milhões aos contribuintes, e lembra que existem pessoas muito mais perigosas do que ele, além da possibilidade de que, em liberdade, Bronson talvez tivesse causado muito menos danos. Hoje, Bronson tem 73 anos. No fim de março de 2023, aconteceu mais uma audiência, na qual o Conselho de Liberdade Condicional do Reino Unido recusou seu pedido de soltura. O Conselho também não recomendou a transferência de Salvador para uma prisão de regime aberto, com condições mais brandas. Mais uma tentativa de conquistar a liberdade terminou em fracasso. Charles Bronson é uma das pessoas mais contraditórias e absurdas que existem. A vida dele parece uma verdadeira piada. Ele foi o único a receber uma prisão perpétua sem nunca ter cometido um assassinato ou um estupro. Nunca conseguiu controlar o próprio temperamento e se envolvia nos conflitos mais absurdos. Mas, ao mesmo tempo, tinha força de vontade suficiente para treinar todos os dias, tendo apenas um chão de concreto à sua disposição. Sem nenhum equipamento de academia, Bronson desenvolveu um físico impressionante e acabou se tornando o prisioneiro mais forte da Grã-Bretanha. Ele escreveu vários livros sobre sua vida e seus treinamentos, e alguns deles se tornaram best-sellers. Foi na prisão que começou a escrever poesias e a fazer bons desenhos. Como resultado, recebeu diversos prêmios e ganhou quantias consideráveis de dinheiro, a maior parte das quais continua doando, até hoje, para instituições que ajudam crianças doentes. Além disso, enquanto esteve preso, Bronson conseguiu se casar 3 vezes. E não podemos esquecer que fizeram um filme muito bom sobre sua vida. Convenhamos, e muita gente que viveu a vida inteira em liberdade não pode se orgulhar de ter conquistado tudo isso. Mas justamente quando Charlie se acalmou, passou a agir com mais controle e finalmente quis viver uma vida normal em liberdade, seu pedido foi negado. E ninguém sabe se um dia ele ainda sairá da prisão. Ser uma estrela na prisão ou uma pessoa comum em liberdade? Bronson nunca escolheu. Ele simplesmente é assim.